Beleza, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, seguir a nossa cobertura desse segundo round dos playoffs, falando sobre o primeiro jogo da série entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers, né? Tivemos a abertura da série rolando nessa noite, né? Nessa noite de terça-feira. Jogo lá em Detroit, na casa do Pistão, né? Pistão Seed 1, tem o mando aí na série. Vitória do Pistons, né? Detroit venceu em casa, fez valer o seu primeiro mando, vitória por 111-101, num jogo que passou longe de ser fácil, tá? Apesar da vantagem de 10 pontos no final do jogo, foi um jogo duro para Detroit, né? O Pistons até que teve alguns momentos de certo domínio, né? O primeiro quarto foi muito bom de Detroit, né? Tanto que meteu uma parcial de 37-21, né? Foi o primeiro quarto bem dominante do Pistons, a defesa, né, forçando turnover, o ataque capitalizando na transição, Cade Cunningham muito bem na meia quadra, né, muito bem ali, né, explorando a cobertura em drop que Cleveland optou por usar ali no pick and roll, né, acertando bons arremessos ali de fora. Então foi um primeiro quarto muito bom de Detroit, né? Cleveland muito perdido, time sem ritmo, não conseguindo se encontrar. Mas a partir do segundo quarto, o jogo deu equilibrada, né? Detroit ainda sustentou uma boa vantagem indo pro intervalo, foi pro intervalo com uma margem boa ali no placar. Mas no segundo tempo, aí sim Detroit foi bem pressionado, né? O Cavs melhorou bastante no segundo tempo, né? O ataque melhorou muito. O time começou a criar mais, criou visuais melhores, né? Você teve ali um time bem mais produtivo, tanto é que o Cavs chegou a empatar no segundo tempo, né? O James Harden conseguiu engatar uma sequência boa ali no quarto período, uma sequência de 9 pontos seguidos, se não me engano. Inclusive, uma das pouquíssimas sequências boas do Harden no jogo, né? O Harden fez um jogo muito abaixo. Muito abaixo. Ele que meio que eu já esperava que tivesse dificuldades nessa série, né? O Harden, ele sofreu na série contra Toronto, né? Foi muito pressionado pela defesa do Raptors, com uma defesa bem física, que pressiona bastante no ponto de ataque. O Harden teve dificuldades para lidar com isso. E Detroit é um time que é melhor do que Toronto, né? Então a defesa melhor, é um time mais físico, é um time mais forte. Então já era esperado que o Harden fosse sofrer nessa série, né? Só que hoje, além dele ter sofrido com a marcação-pressão do Pistons, com o Ausar Thompson e tal, ele meio que facilitou a vida do Pistons, sabe? Jogando muito lento, demorando para tomar decisão, e quando tomou a decisão, muitas vezes foram decisões erradas, passes arriscados, passes errados. Isso facilitou a vida do Pistons, né? Quando você joga contra o Pistons ou contra qualquer time que tem uma defesa no ponto de ataque forte, um time que pressione bastante o ponto de ataque, como é o caso de Detroit, como é o caso do Thunder, como é o caso de San Antonio e tal, você não pode jogar lento, você não pode demorar para tomar decisão. Né? Uma coisa é você cadenciar o jogo, você dar uma desacelerada no ritmo, o que é uma boa ideia. Né? Pro Cavs, o melhor cenário é jogar mais lento mesmo. Não mais lento, mas jogar num ritmo um pouco mais lento. Só que uma coisa é você jogar num ritmo um pouco mais lento e outra coisa é você jogar lerdo. O Harden jogou lerdo hoje, sabe? Muitas vezes parado, sabe? Queimando muito tempo de posse, parado com a bola. E tudo que um time como o Pistons quer é que o ball handler adversário fique parado. Porque é o melhor cenário para o Pistons. Facilita a marcação, facilita com que as dobras cheguem, facilita com que as pressões cheguem. Então, para além do mérito da defesa do Pistons, que foi enorme, a defesa do Pistons fez um trabalho muito bom, teve muito demérito do Harden, né? Muito demérito. O Harden que, nesses primeiros 8 jogos que ele jogou nesse playoff, soma 141 turnovers, cara. É a maior marca de um jogador desde 1996.
tá? Ele tá muito mal, né? Só que no quarto período ele conseguiu engatar aquela sequência que empatou o jogo. Só que depois daquilo, o Pistons dominou, né? Cade Cunningham, Jalen Duren brilharam no final do jogo, né? E os dois que foram o feijão com arroz desse ataque do Pistons durante toda a regular, né? Eles foram a melhor arma que o Pistons teve no ataque. Esse joguinho de pick and roll entre os dois. Esse joguinho não funcionou contra o Orlando, né? Contra o Magic, esse jogo de dois homens entre o Cade e o Duren. Não entrou tanto pela série abaixo que fez o Jalen Duren. Mas no final do jogo de hoje apareceu, né? O two-man game ali dos dois foi muito efetivo ali no final do jogo, tanto que todas as jogadas que decidiram a partida vieram dos dois, né? Eu até separei aqui no play-by-play. Ó, depois que o Cavs empata em 93-93, teve Jalen Duren dando toco, aí teve o Cade Cunningham dando assistência para a cesta do Duren. Aí depois o Cade de novo achou o Jalen Duren, deu assistência pro Duren converter. Aí veio o toco do Jalen Duren de novo. Aí veio mais duas sequências de assistência do Cade e cesta do Duren. Aí veio contestação do Jalen Duren, que gerou um arremesso errado. Rebote ofensivo e 2 pontos do Duren para fechar o jogo. Então, em meio ao pior momento do Pistons no jogo, no momento onde o Pistons mais foi pressionado, a duplinha apareceu, né? Apareceu bem e garantiu a vitória para o Pistons, né? Vitória por 10 pontos, 111-101. Detroit abre a série vencendo, faz valer o seu primeiro mando, mas longe de ter sido um jogo tranquilo, igual eu falei. Detroit foi pressionado, Detroit teve seus momentos ruins. O segundo tempo do Pistons não foi legal, né? Com exceção ali do clutch, que foi bom pra caramba por conta do Cade e do Duren. O segundo tempo em si foi melhor de Cleveland, né? Cleveland conseguiu criar né, bons arremessos. Se o Donovan Mitchell tivesse sido melhor no segundo tempo, né, e se o Harden não tivesse cometido tantos turnovers, Cleveland poderia ter sido com a vitória hoje, cara. Cleveland poderia ter sido com a vitória hoje. Se a defesa fosse melhor ali no final, Cleveland poderia ter ganhado, né? Então, não é que o Pistons pode se acomodar, não. Tem bastante coisa a melhorar. O Cade Cunningham sofreu também com a marcação de Cleveland, isso tem que ser falado. Ele não teve um jogo tão eficiente, foi 6 de 19 nos arremessos, 4 turnovers. Mas no final, ele fez o que fez, né? O próprio Jalen Duren também fechou o jogo muito bem, mas 4 de 11 no field goal. Né? Também não foi um jogo brilhante do Jalen Duren. Quem foi muito bem, quem foi bem consistente foi o Duncan Robinson. Meteu 5 de 8 para 3, 19 pontos, foi muito bem o Duncan Robinson. Tobias Harris fez mais um jogo muito bom, né? 20 pontos com 6 de 14 nos arremessos. O Danny Jenkins teve bons minutos vindo do banco. Gostei do jogo do Danny Jenkins. Mas, assim, tanto Detroit como Cleveland tem bastante coisa a melhorar, tem bastante ajustes para fazer para o segundo jogo. Claro, Cleveland mais, né? Porque perdeu, então tem que ter mais trabalho. Mas Detroit também não pode se escorar na vitória, não. Né? Venceu, tal, merecido, mas bastante coisa mesmo. Bastante coisa mesmo para melhorar. Enfim, venceu, vitória importante. Primeira vez desde 2008, né, que Detroit vence um jogo 1 numa semifinal de conferência. Então, momento importante aí, né? Coisa boa aí pra Detroit. E pro Cavs filtrar o que deu certo no segundo tempo, mas principalmente a questão Harden e a lentidão no jogo dele, a lentidão do jogo dele, pra mim é o principal ponto que tem que melhorar, cara. Assim, Cleveland não vai ganhar essa série se o Harden jogar tão lento como ele jogou hoje. Ele precisa tomar decisões mais rápidas. E o Donovan Mitchell precisa ser mais consistente também. Fez um bom primeiro tempo, carregou o Cavs no primeiro tempo, mas no segundo ele ficou abaixo, tá? No segundo ele caiu bastante, muito turnover.
né? O Cavs não vai ganhar essa série cometendo quase 20 turnovers por jogo. Não vai. Tem que diminuir os turnovers porque o Pistons é onde o Pistons se cria. O Pistons se cria no turnover do adversário. O Pistons se cria quando pode correr quadra. Então tem bastante coisa pro Cavs corrigir. Eficiência também muito abaixo, né? O Harden chutou 1 de 7 para 3, pô. O Harden vai ser o grande ponto, vai ser o grande termômetro dessa série, mano. Se ele não conseguir jogar melhor, se ele não conseguir ser mais eficiente, se ele não diminuir os turnovers, vai ficar pegado pro Cavs, mano. Vai ficar bem pegado pro Cavs, então muita coisa para corrigir. Né? Só o primeiro jogo, então tem muita coisa pra rolar ainda. E essa série promete ser boa, cara. Acho que vai ser uma série boa, vai ser uma série competitiva. Acredito eu que teremos aí uns 7 joguinhos, hein? Você fecha uns 7 joguinhos de Pistons e Cavs? Eu fecho. Acho que a gente vai ter uns 7 joguinhos aí. E vamos ver o que os dois times, né, irão nos entregar no jogo 2. Galera, é isso. Né? Obrigado a todos pela audiência. A gente se vê mais tarde para falar sobre o jogo 1 entre Thunder e Lakers, que terminou agora há pouco. Vitória do Tandão. Eu venho mais tarde para falar sobre. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Grande abraço. Beijão e tchau.